Contraponto Cultura está começando agora e o assunto dessa semana é relacionado com um filme que nós já comentamos aqui no programa. O filme chama Hannah Arendt, trata da vida dessa filósofa política que é alemã, mas viveu nos Estados Unidos. E a recomendação de hoje é a biografia da Hannah Arendt, que chama Nos Passos de Hannah Arendt. É um livro da Laurie Adler e é sobre a biografia da Hannah que a gente vai comentar aqui hoje. Bom, como dinâmica aqui dessa discussão sobre a vida da Hannah Arendt, eu optei pelo seguinte, Zé Luiz, eu marquei várias passagens no livro que levantam temas polêmicos sobre a vida dela, sobre questões filosóficas, políticas, sobre o amor, para a gente poder discutir aqui no programa. Legal. Vamos assim? Vamos nessa. Bom, então para a gente começar aqui, eu acho que a gente pode começar falando sobre a questão do relacionamento Hannah Arendt e Martin Heidegger, que é uma questão super polêmica. Inclusive, quando nós comentamos o filme aqui no programa, a gente mencionou que essa questão não é tão aprofundada no filme, mas que é uma questão sempre levantada quando se trata da vida dessa filósofa. O relacionamento que ela teve com o Martin Heidegger, um filósofo alemão que foi associado à ideia do nazismo porque ele participou como membro do partido e foi reitor na época do regime hitlerista. Pois é, ela judia, né? Ele envolvido com o nazismo. Sim, né? E a gente participou de um evento, né, na Escola Brasileira de Psicanálise muito interessante, que analisava as cartas, né? As cartas de amor que os dois trocaram, que também foi né? objeto de um livro, né? Bom, eu queria começar com o seguinte, tem uma passagem em que é reproduzida uma carta que o Heidegger escreve para Hannah Arendt. Eu queria que você comentasse um trecho dessa carta, onde ele diz o seguinte: Cara senhorita Arendt, preciso encontrar-me ainda hoje com a senhorita para falar ao seu coração. Tudo entre nós deve ser simples, límpido e puro. Só assim seremos dignos da sorte de termos nos encontrado. Zé Luiz. Pois é. Essa ideia de um amor simples, límpido e puro, será que isso tem algum traço de nazismo? Essas são palavras perigosas. A simplicidade, né, é uma coisa boa, né? Mas quando se junta essas coisas, esse elemento, esse discurso de pureza, né, tem alguns traços que eu acho que marcam um pensamento de uma época, né? Esse discurso da pureza é um discurso muito perigoso. Talvez a gente nunca fizesse essa associação se não fosse relacionado com a vida dele, que esteve envolvido com o nazismo. Não, e o discurso da pureza é assustador, né? Eu falo muito para meus alunos, se alguém chegar perto de você e falar, olha, sou puro, né? Limpo, né? Olha só, limpo, puro, né? Sai correndo o mais rápido que você puder, porque essa pessoa é perigosíssima, né? A gente pode lembrar aqui, e eu sempre lembro essa passagem, na passagem da Bíblia, né? Quando Jesus fala para atire a primeira pedra daquele que não tiver pecado. Quer dizer, o sujeito que se julga puro, né, ou que busca a pureza, é esse que atira a pedra. Né? E esses nazistas, o discurso da pureza é muito forte no nazismo. Então, e a questão da simplicidade é muito interessante. Você pode fazer algumas conexões também interessantes. Hitler, ele não usava um uniforme de marechal, de general, divisas, nada disso. A roupa dele era simples, né? Limpa. E ele era mais um que encarnava o discurso da nação alemã e etc. Então eu acho que aí... essa coisa da pureza, o próprio símbolo do nazismo, que é a suástica, né? Tudo girando em torno de um único líder, etc. Uma cruz, né, em movimento, que vem de origem de um simbolismo hindu, né? Que não tem nada a ver com o nazismo. Que não tem nada a ver com o nazismo. Você encontra na Índia muitos símbolos, né? A suástica, ela está presente como um símbolo religioso, né? Como uma cruz em movimento em torno de um único eixo. Vários símbolos do nazismo Deus, foram emprestados de outras tradições, né? A própria águia, que está relacionada com o Império Romano. Bom, mas isso aí já eu acho que pode ser interessante. Falar um amor simples, limpo. Eu mencionei aqui puro. esse trecho da carta que o Martin Heidegger escreve para Hannah Arendt. E esse livro, assim, é importante falar que ele chama Nos Passos de Hannah Arendt e o papel das cartas é muito importante. Eu acho super interessante porque é uma coisa que se perdeu. Imagino que a correspondência da Hannah com o Jasper, com o próprio Heidegger, várias histórias puderam ser reconstruídas por meio dessas cartas. Inclusive, mais recentemente, as cartas que o próprio Heidegger enviava para sua esposa, para Eufrides, né? Lembrando aqui que ele era casado quando teve um relacionamento com a Hannah, que foi estudante, foi aluna dele, e que, então, o envolvimento deles gira em torno desse amor clandestino. Acredito que boa parte dos nossos telespectadores talvez nunca tenham escrito uma carta, né?
Eu lembro que eu escrevi carta e recebia carta, mas eu era adolescente, né, com 16, 17 anos de idade. Né? Hoje é tudo e-mail, né? E é uma outra lógica, Sim. porque a carta em geral, a maior parte das cartas, uma carta de amor, ela é sempre manuscrita. Você tinha carta datilografada com a carta de trabalho e coisa. Mas as cartas eram manuscritas. Então você parava, escrevia, pensava, aí rasgava, né, ou embolava, jogava no lixo, escrevia de novo. Era uma forma de pensar um pouco na vida. Às vezes você escrevia a carta para você mesmo. Né? E muitas cartas não enviadas, né, mas eram cartas que foram enviadas para você mesmo. Dizem que a né? carta é sempre para quem escreve. Né? E é uma coisa que não tem mais hoje. Hoje é uma linguagem muito rápida. Você escreve e-mail, você não revê o e-mail. Né? Não, e a carta ela materializa essa comunicação, né? É muito diferente de um e-mail, que você não tem aquela coisa assim, aquela coisa materializada que a carta E de tempo de reflexão, né? Eu acho isso. E como é gostoso depois receber a carta, a resposta, uma semana depois, 15 dias depois receber aquela carta. A expectativa se a pessoa já recebeu. Nossa, isso a gente Bom, pensava, né? Vou ainda insistindo aqui na questão do relacionamento deles, que é um aspecto importante na vida da Hannah Arendt, que inclusive influencia a produção acadêmica dela. Né? Tem uma outra passagem em que diz assim, que eles tiveram momentos intensos de trocas intelectuais. São dois amantes que vão viver nessa primavera de 1925 uma história de amor, de dar inveja às lendas. Né? Fala que uma parte da obra dele, que é o livro mais importante, que é Ser e Tempo, teria sido assim acompanhado com uma proximidade muito grande pela Hannah, que era considerada, e aqui a autora fala, uma interlocutora privilegiada, enquanto ele escreve Ser e Tempo. E aí uma pergunta para você que acabou de ler esse livro, tudo, quem conta essa história de amor dos dois? Sim, era uma coisa... Porque aí coloca uma coisa assim meio romântica, uma história de amor, para dar inveja às pessoas. Quem conta essa história de amor? Bom, pois como ela, em grande medida, é extraída das cartas que foram trocadas entre esses personagens, entre esses atores, é claro que tem uma visão privilegiada de quem tem mais carta preservada. Né? Inclusive, em relação ao amor existente entre o Heidegger e a Hannah Arendt, a gente não sabe até que ponto ela teve a mesma relevância na produção dele, ou até na vida afetiva dele, que se julga que ele teve em relação a ela. Então, assim, se fala muito desse amor romântico dos dois, esse amor interditado, né? Mas a gente não sabe, porque ele teve envolvimento com várias outras alunas, né? Você sabe que ele não era exatamente assim um bom marido, né? Mas aí que é interessante essa proposta que ele faz, esse amor simples, limpo e puro. Talvez esse discurso seja para ele. Pois é, o que seria isso? Talvez ele queira se convencer disso, né? Mas não sei, enfim, ele tem depois, e as cartas que são publicadas depois, inclusive no livro prefaciado pelo Alain Badiou, a menção, né, de que ele e a Eufrides tratavam desses problemas conjugais envolvendo outras estudantes, outros romances do Martin Heidegger. Ele disse que ele teve romance até os 80 anos de idade, né? Ele teve um problema, um infarto com 81 anos, num momento que ele estava num encontro amoroso, né? O Heidegger... Não era fácil, não. Bom, aí tem outra passagem do texto que é ainda relacionado com essa questão do envolvimento do Heidegger com o nazismo, e aqui diz o seguinte, que em 20 de abril, né, na página 123 do livro, diz assim, em 20 de abril, Mollendorff, reitor social-democrata de Freiburg, se recusa a aplicar uma nova lei. Ele é um dos raros universitários a reagir dessa maneira, imposta pelo Land de Bade, visando a substituição dos professores reputados como não-arianos, entre aspas. Ele se demite sob a pressão de estudantes nacional-socialistas, ou seja, com a queda do social-democrata que se recusa a cumprir essa lei de afastar os professores não-arianos, quem consegue espaço e chega à reitoria é o Heidegger. Então, em 21 de abril, Heidegger é eleito reitor da Universidade de Freiburg no quadro do Dispositivo Geral da Sincronização, que está entre aspas. Trata-se de distanciar os não-arianos da função pública, sobretudo da universidade, para assegurar a homogeneidade racial. Heidegger é, então, eleito por um corpo docente que acaba de sofrer a exclusão de todos os membros judeus. Em realidade, as universidades do Reich aplicaram no dia 7 de abril a lei para a reconstituição da função pública. Bom, é incontestável, né, que ele se beneficia com o nazismo.
Pois eu acho que um esclarecimento para o telespectador que é interessante nisso, né, que embora a expressão nazismo, né, o partido, que é uma como é que fala? É uma junção. Uma junção, isso. Das iniciais das palavras do Partido que Nazista, que é o Partido Nacional Socialista Operário Alemão, um partido que é antissocialista, anticomunista, antioperário. Né? E os sociais-democratas são de esquerda, os nazistas são de extrema direita. Então, há muita confusão, muita gente faz confusões. De centro, e às vezes até confusões propositais, né? Falando que o nacional-socialismo é de esquerda, que é socialista. Não, eles não combateram, eles perseguiram os socialistas. Eles perseguiram os socialistas, eles perseguiram os comunistas. Né? E aí esse envolvimento de um filósofo, que é um filósofo importante, uma referência importante do pensamento do século XX, do pensamento ocidental do século XX, alemão do século XX, e esse envolvimento dele como nazismo. Né? Eu acho que isso é interessante lembrar também o telespectador, como que isso muitas vezes compromete a visão da obra dele, né? Sim. Que é uma obra importante. Pois era isso que eu queria comentar, eu estava esperando já que você fizesse esses comentários, Zé Luiz, porque nesse outro livrinho aqui, que foi publicado na Argentina e na Espanha, chama Heidegger, El Nazismo, Las Mujeres, La Filosofia. É um livro do Alain Badiou e da Bárbara Cassin. Bom, nesse livro aqui, os franceses discutem, né, se a obra do Heidegger perde o valor pelo seu envolvimento com o nazismo ou se a obra do filósofo tem que ser dissociada da sua ação política. Né? E os franceses parecem se dividir pela expressão, pelo que os autores aqui expressam nesse pequeno ensaio sobre a questão do envolvimento do Heidegger com o nazismo. Parece que os franceses são bem divididos. Né? Uma parte acha que toda a produção acadêmica dele e a contribuição que ele poderia ter dado à filosofia perde todo o valor. Né? Uns, inclusive, defendem que nos países democráticos ele devia ser proibido ensinar a obra dele, que é claro. No país democrático proibir alguma coisa. Mas que ele seria um paradoxo ensinar Heidegger num país democrático. E outros não, consideram que uma coisa é a sua contribuição, que ganha vida própria, e que ele e a sua ação política, que ele nunca pediu perdão, que é um outro ponto polêmico, né? Ele nunca se desculpou, ele nunca demonstrou se arrepender de ter se envolvido com o Partido Nazista. Né? Então, é sob essa sombra que perdura aí o papel que o Heidegger desempenha em termos de contribuição para a filosofia e para a política. Eu acho complicado a gente separar a obra da pessoa, né? Eu acho que isso pode ser equivocado, assim como equivocado é você proibir a discussão do pensamento de alguém, mesmo que seja para discordar, né? Mesmo que esse pensamento ele possa representar ou ter traços fortes, né, do pensamento da extrema-direita, do século XX, já que eu acredito que o pensamento de Heidegger vai muito além disso. Né? A gente precisa conhecer, né? Precisa conhecer tudo. Inclusive, a proibição é um perigo. Claro. Né? Eu acho. Bom, vamos fazer aqui um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta para comentar um pouco mais sobre o livro Nos Passos de Hannah Arendt, que é da Lauri Adler. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Saborear-te em um só ambiente você encontra no restaurante Reciclo Asmari Cultural. Localizado na Rua da Bahia, em frente à Praça da Liberdade, o restaurante Reciclo oferece uma excelente culinária mineira com preços acessíveis. Venha prestigiar essa iniciativa cultural e social da Associação dos Catadores de Papel de Belo Horizonte. Oh, Minas Gerais, oh, Minas
Minas Gerais. Quem te conhece não esquece jamais, oh Minas Gerais. Tempo de conserto na oficina, 5 dias. Tempo de recuperação, 5 anos. A vida é mais frágil sobre 2 rodas. Moto, é preciso saber usar, é preciso respeitar. Ministério das Cidades, Governo Federal. Contraponto Cultura está de volta. Nessa semana nós estamos discutindo a biografia da Hannah Arendt. É um livro de autoria da Laurie Adler, chama Nos Passos de Hannah Arendt. E nesse livro aqui a gente está escolhendo algumas passagens para poder falar um pouco sobre pontos polêmicos, pontos importantes na passagem dessa filósofa política que foi exilada, viveu nos Estados Unidos, né, alemã, judia, americana, enfim. Essa questão da identidade da Hannah Arendt é uma das questões levantadas aqui no texto. Bom, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre o comprometimento do Martin Heidegger, que embora assim, nós não estejamos discutindo a biografia dele, mas faz parte da biografia da Hannah Arendt. Tem uma passagem aqui no livro, na página 254, que fala o seguinte: Heidegger não pede perdão, não fala uma palavra sequer sobre o nazismo, nem se arrepende de nada. Isso, claro, no pós-guerra. Ele dirá a mesma coisa até o fim da vida. Sim, ele foi nazista. Sim, acreditou no levante nacional, com o qual esperava tirar o povo alemão da miséria e do caos. Sim, aceitou ser reitor sob o comando nazista porque queria renovar a universidade. Sim, era uma missão, um fardo, não deu certo. Ele se enganou, não sobre as crenças ideológicas, mas sobre a possibilidade de transformar a instituição. Foi por isso que se demitiu. Nenhum remorso nessa evocação, apenas uma segurança tranquila, né? Que mostra-se uma certa arrogância, né? Essa incapacidade de reconhecer um erro político, um erro estratégico, né? Inclusive para a própria produção filosófica dele. Bom, vamos passar para a questão... Bom, eu levantei aqui ainda uma outra discussão importante que eu chamo o seguinte, chamo de o silêncio não inocente. Isso aqui está na página 129 e fala um pouco sobre a crítica que se faz aos acadêmicos alemães que não se insurgiram contra o nazismo. Ou seja, esse silêncio, né? E a gente vem repetindo muito isso aqui no programa sobre a responsabilidade, né, diante de uma circunstância, né? A responsabilidade que a gente tem tanto naquilo que faz, que não pode ser usado como desculpa, eu estou cumprindo ordens, ou não fui eu que dei essa ordem, né? Eu estou só cumprindo o meu papel, e a responsabilidade também por não insurgir contra. E esse é um debate sempre atual, né? Acho que a coisa importante lembrar é como que o nazismo, né? O nazismo, o fascismo são distintos, né? Mas o nazismo não é uma ditadura qualquer, né? É um regime totalitário que envolve as pessoas. Ele está envolvido a um movimento de massa. Onde Hitler ia, se tinha milhares de pessoas nas praças públicas. Assim como no fascismo, que é distinto do nazismo, também onde Mussolini ia, você tinha milhares de pessoas apoiando. Então você tem um envolvimento, tem uma estrutura ideológica muito sofisticada, né, no nazismo, um envolvimento ideológico, um discurso ideológico muito sofisticado. E aí essa questão de como que os nazistas vão cooptando grupos distintos da população da Alemanha. Primeiro, o investimento que eles fazem, né, no que eles chamam do Lumpen, né, do Lumpen proletariat, né, que é a expressão marxista de Marx, daquele sujeito que já está na sarjeta, que perdeu toda a esperança, perdeu o emprego, etc. Como ele vai cooptar essa massa, né, de desempregados, insatisfeitos, depois como é que ele vai chegar até os jovens, como é que consegue cooptar, né, pela emoção, pelo discurso sofisticado, ideológico, pelo apelo à emoção. Né? O Goebbels falava, eu vou chegar nas pessoas, né, pela consciência, pelo coração, não pela razão, pelo coração e pelo fígado. Né? Então esse envolvimento, a música alta, discurso inflamado, são técnicas utilizadas até hoje. Né? Naquela época era um tipo de música, hoje é outro tipo de música, mas esse envolvimento, né, com bandeiras, tochas à noite, aqueles discursos, aquelas marchas, etc., milhares de pessoas, discursos inflamados, esse envolvimento emocional que vai chegar
a classe média, né? A gente tem um filme muito interessante que chama The Good German, O Bom Alemão, né? Que vai mostrar justamente um caso de um professor universitário que tinha um amigo judeu e como que ele se deixa envolver para quê? Para não perder o emprego, para não perder o conforto dele, da família, dos filhos, e como que as pessoas vão se deixando envolver por essas situações. Vão se calando, né? E às vezes até pior, né? Se deixam envolver e participam, né? Muitas vezes ativamente de um regime aqui tem como uma esse, passagem, né? Que fala de um autor que é muito caro aqui aos juristas brasileiros, aos filósofos, né? Que tem nele uma grande referência, que é sobre o Gadamer. Né, e fala isso. Outros nem querem saber, como Hans-Georg Gadamer, ex-aluno de Heidegger em Marburg, de cuja reprovação moral do antissemitismo não se duvida e que continuou a ocupar seu posto universitário durante todo o período nazista e defendeu seu antigo mestre. O autor de Verdade e Método admitirá ter atravessado esse período sem coragem excessiva, mas nunca retornará aos textos sobre a própria passividade, nem tentará elucidar, entre aspas, por quais desvios tortuosos e gloriosa herança do idealismo alemão pôde ser utilizada ao serviço da barbárie genocida. E não foi o único, né? Está escrito aqui, não foi o único. Ou seja, outros teóricos importantes, né? Teóricos de grande influência na produção acadêmica. Você está falando de filósofos, os filósofos também se constroem em uma tradição da filosofia alemã, do pensamento alemão, que parte de uma ideia de superioridade, né? Está presente da superioridade da cultura alemã, da superioridade do povo alemão, da herança grega, que foi incorporada em grande medida, com muita força, então, esse pelos é um discurso que alemães, vem do século XIX. Então, são pessoas que se formam dentro dessa tradição. Né? Hegel vai colocar, olha, o auge da cultura é a cultura germânica, né? Os outros povos estão em graus inferiores de evolução, de desenvolvimento. Isso está presente até em Marx, né? Que tinha um pesado preconceito em relação aos indígenas, por exemplo, da América do Sul. Pois é, essa questão de ser alemão, vamos tratar disso, ser alemão, ser judeu? Aí a gente vai pegar agora a questão da identidade, né? Como que se coloca diante da Hannah essa questão da identidade. E aqui eu vou fazer uma conexão entre 3 passagens. Numa delas, tem uma frase da própria Hannah que diz o seguinte: para ser honesta, devo dizer que, de um ponto de vista individual e pessoal, isto me é completamente indiferente. Ou seja, se ela é judia ou se ela é alemã. Mas precisa, ainda entre aspas. No plano político, sempre falarei unicamente em nome dos judeus, na medida em que as circunstâncias me obrigarem a indicar minha nacionalidade. Né? Na verdade, esse conflito vai acompanhar a vida da Hannah Arendt, né, em toda a sua produção acadêmica, enfim, na sua vida pessoal. Mais adiante, aqui na página 303, tem uma outra passagem, e que é uma passagem muito conhecida dela, em que ela diz o seguinte: não me importo pessoalmente com isso, né, ser chamada de mulher alemã. Nunca me senti como uma mulher alemã, e já deixei há muito de me sentir como uma mulher judia. Sinto-me como o que agora mesmo sou, a moça que veio de longe. Que é uma expressão muito utilizada para se referir a Hannah, e depois o próprio Heidegger usa isso, né? Chamá-la de a moça que veio de longe. E na página 476, a gente tem aqui uma outra passagem relacionada ainda com isso, né? Em que diz assim, ela mesma, né, tá entre aspas, você está inteiramente certo. Não sou animada por nenhum amor desse gênero. Aqui ela está respondendo ao Scholem, né, numa discussão depois do livro Eichmann em Jerusalém, A Banalidade do Mal, em que ela é muito criticada e durissimamente criticada pela forma como ela abordou a participação das associações judaicas como colaboracionistas, né, do regime nazista. E aí, respondendo ao Scholem, ela diz isso: você está inteiramente certo. Não sou animada por nenhum amor desse gênero. E isso por 2 razões. Nunca em minha vida amei nenhum povo, nenhuma coletividade, nem o povo alemão, nem o povo francês, nem o povo americano, nem a classe operária, nem nada desse tipo. Amo unicamente meus amigos, e a única espécie de amor que conheço e em que acredito é o amor pelas pessoas. Em segundo lugar, esse amor pelos judeus, entre aspas, me pareceria, uma vez que eu mesma sou judia, antes de tudo suspeito. Não posso amar a mim mesma, amar aquilo que sei ser uma parte, um fragmento de minha própria pessoa. Eu acho que esse ponto é muito interessante. Embora a gente possa tirar interpretações distintas dessa fala dela, e uma conexão até com Alain Badiou, né, que comenta, quando ele tem um livro que chama La Portée de Mot Juif, né, o significado do nome judeu. E nesse livro, na introdução do livro, ele tem uma fala muito bonita, de que a gente não pode reduzir as pessoas a nomes coletivos.
Uma pessoa não é só judeu, ou só católico, ou só protestante. Uma pessoa não é só a sua orientação sexual, uma pessoa não é só o seu trabalho, uma pessoa não é só o seu pensamento filosófico ou político. A pessoa é tudo isso junto e muito mais. Nós somos seres complexos, são singularidades complexas e processuais, ou seja, pessoas em permanente processo de transformação. Eu acho que nessa passagem da Hannah Arendt, isso é muito interessante, né? Porque ela recusa ser reduzida a um nome coletivo. Hannah Arendt, a alemã, Hannah Arendt, a mulher, Hannah Arendt, a judia. Ou a americana. Não, ela é alemã, americana, judia, são trechos, são passagens da história dela, da vida dela. Ela é mulher também, mas ela é professora, ela é filósofa, ela é politóloga, ela é muito mais do que tudo isso. O que ela está é tudo isso junto e aqui, muito mais. né, tem uma questão em jogo aqui importante, que é a questão da formação do Estado de Israel, que ao mesmo tempo que ela não se coloca inicialmente contra uma política, né, de criação do Estado, ela tem muito medo, muito receio de que seja um Estado excludente e que ele gere todos os conflitos que depois se confirmaram. Como todo Estado moderno gerou. Né? O Estado moderno, a função dele é justamente isso. É limitar, condicionar as pessoas a uma identidade nacional, a um nome coletivo. Ele é reducionista. E ela é chamada, né? Na responsabilidade, isso, porque o Scholem fala, não, você está sendo contra o seu próprio povo, contra o Estado que representa o seu povo. E ela fala, na verdade, eu nunca amei, não me sinto, não amo o povo alemão, não amo o povo isso, povo nenhum. Né? Eu acho que um trecho, nosso tempo está acabando, mas uma coisa que era importante lembrar, né? A gente já comentou isso, que é um trecho do discurso que ela faz naquele filme, né? Mas como que ela chama a atenção para a questão do sistema nazista, né? Do sistema social, econômico, cultural que se instalou e que leva as pessoas a se comportarem de determinadas maneiras. Não é como muitas vezes se faz, acusar, a culpa é do fulano de tal que fez isso. Você tem algo mais que envolve as pessoas e que leva as pessoas a se comportarem de determinada maneira. Ou seja, enquanto a gente não mudar, né, claro, o sistema... eu até lembro aqui, Zé, eles têm uma passagem no livro que explora essa questão e que é uma referência ao Levinas. Está na página 142 do livro e é uma leitura que o Levinas faz do Etienne Laboétie. O discurso da servidão voluntária. Né? E antes mesmo de que o genocídio começasse a ser perpetuado, né? Perpetrado e depois descoberto, revelado, o Levinas já indicava, já profetizava onde pararia essa questão do regime nacional-socialista. E ele dizia assim, olha, já afirmava que a fonte da barbárie não era para ser procurada numa anomalia singular da razão humana, mas na criação de uma ideologia assassina. Graças a Levinas, Hannah compreendeu muito cedo que era para se levar a sério a doutrina de Hitler. Porque os homens combatem pela sua servidão como... Aliás, é uma pergunta. Por que os homens combatem pela sua servidão como se combatessem por sua salvação? Levinas retoma o tema da servidão voluntária de Laboétie e desenvolve sua visão do hitlerismo como modo de ser do encadeamento, da aceitação profunda. Eu acho que essa fica como uma reflexão final para todos nós, para os telespectadores, né? Como que as pessoas continuam defendendo um sistema que é contra elas, né? E pessoas são capazes até de morrer, né, ou de praticar violências mil para defender um sistema que é contra elas, contra as pessoas que elas amam, contra os seus familiares, contra os seus amigos. E aí fica a recomendação de um outro filme também, que é A Onda, que vai mostrando como as pessoas são envolvidas naquilo que elas pensam que são incapazes de fazer. Isso é muito atual. Bom, gente, o Contraponto Cultura fica por aqui. Né? Nós acabamos de discutir aqui a biografia da Hannah Arendt, a recomendação é o livro Nos Passos de Hannah Arendt e na semana que vem a gente volta com mais uma recomendação cultural para você.